Vamos fazer uma super necessaire expansível. É uma necessaire 2 em 1. Você pode usar tanto como box quanto no formato de trapézio. Então, vamos aos planos de corte. 2 vezes tecido externo na manta, R2. Você faz o quilt à sua preferência, ao seu gosto. Nas medidas de 36 de largura por 23 de altura. E 2 vezes o forro também. A gente já deixa reservadinho, cortado. O zíper é de 28 centímetros total. Então, nós já vamos utilizar o cursor no lugar. Para o acabamento, nas pontas do zíper, número 5, e o cursor compatível, nós usamos dois pedaços do mesmo tricoline, ou da sua preferência, de 8 por 5. Então, na altura, que é o 8 centímetros, você dobra 1 centímetro, como se fosse fazer, já a preparação da bainha. Eu coloquei uma fita dupla face para assim melhor favorecer a gente na hora da costura. E você dobra deixando bem paralelo e faz isso nas duas pontas. Rebate a costura com um ponto bem aberto, bem bonito e reserva. Já vamos adiantar um bolsinho interno. Eu fiz de 15 por 12 de altura. E você costura tudo à volta, deixa um centro, para você desvirar. A gente desvira. É opcional esse bolso, não está no nosso plano de corte, tá? E aí você desvira e reserva. Vamos separar, vamos marcá-lo ao meio. Eu coloquei mais ou menos a 5, 6 centímetros da altura. Sem chegar muito no fundo do pé de máquina, Porque no fundo nós temos a caixa de leite de 5 centímetros. Então a gente centraliza, rebate. Aproveitei e já coloquei a minha etiquetinha para não esquecer em momento algum do nosso projeto. E agora nós vamos para a montagem desse zíper. Nós precisamos, como ele é menor do que a largura do nosso trabalho, do nosso projeto, nós precisamos marcar os meios. Os meios das duas laterais do zíper e os meios das duas partes externas e das duas partes do zíper. E a gente começa o processo de montagem, Vamos prender centralizando esse zíper para que fique um acabamento perfeito nas pontas, porque nós vamos ter um espaço sobrando, da ponta desse zíper para as pontas dos nossos 36 centímetros, de largura que nós temos do trabalho. Então, qualquer coisa se você tiver medo, você prende primeiro o tecido que está com a manta quiltado, depois você coloca o forro e para quem já tiver prática, já prende os dois juntos. Rebate na beirada do zíper, uma costura bem aberta, o ponto bem aberto. E a gente faz o processo nas duas laterais, nas duas partes do zíper. Abre e rebate a outra lateral. Então dá pra gente ver, que está sobrando nas pontas do zíper o espaço da nossa necessaire. Vamos pegar 2 meia argolas de sua preferência. Essa é pra gente encaixar as tiras de 1,5 centímetro do couro montana. Estou trabalhando com um courinho montana. Tem 1,5 centímetro de largura. E marquei 5 centímetros por 1,5 para a gente trabalhar com a meia argola. E essa parte ela vai ser presa ao fundo centralizado da nossa bolsa. Mas vamos deixar para daqui a pouco, para as explicações futuras. Antes disso, eu vou rebater uma costurinha nas pontas dessas tiras para ficar bonito, Para que o nosso projeto fique bem simples, mas contendo bastante detalhes. Detalhe faz toda a diferença. Essa tira tem 16 por 1,5.
O mosquetão compatível também, ambos dourados. Uma das pontas dela, como essa parte mais para frente vocês vão entender, a gente arredonda, eu faço um arredondado. Nessa parte nós já passamos a costura nas laterais, para vocês entenderem. E já arredondei também uma das partes, tá? Como mostra no vídeo. E aí a gente reserva. Estou mostrando aí com a meia argola. Tudo muito programado, combinado. E agora o próximo passo, nós vamos fechar, antes de tudo, o fundo externo, para que a gente já aplique a tira do Montana de 5 por 1,5 com a meia argola, como vai mostrar agora no vídeo. E nós vamos centralizar essa tira de 5 por 1,5 com a meia argola no fundo, na emenda da nossa nécessaire, antes da gente fechar laterais, antes da gente fechar as caixas de leite. Não se esqueça de abrir essa costura para favorecer. A nossa máquina doméstica sim consegue costurar com cuidado, com jeitinho, então a gente sempre facilita, né? E ajuda a nossa querida doméstica, nossa máquina doméstica. Então aí nós já fizemos uma costura de segurança. Costura de segurança, para quem não sabe, é uma costura bem na beiradinha. Agora vamos costurar o fundo do forro, deixando uma abertura centralizada para a gente desvirar. E aí, com muito cuidado, capricho, a gente põe paralelo a costura. Eu gosto de fazer uma costura de segurança nesse ponto aí de onde nós colocamos o clips, onde nós estamos juntando aí agora, colocando clips. Eu gosto de fazer uma costura de segurança ali naquele ponto para prender bem justamente aquele ponto que é o principal e é o importante. Em seguida, aí sim, nós podemos fechar as laterais e vamos dar continuidade ao fechamento das caixas de leite, abrindo as costuras para que favoreça, não fique tão grosso. O couro Montana, ele é fácil de se costurar, né, na máquina doméstica, como nós já falamos, mas a gente sempre tenta ajudar também a nossa máquina. Então a gente fecha também as caixas de leite do nosso forro. E assim eu vou fazer como em vários outros videoaulas, lives que ficam gravadas. Eu gosto de prender a caixa de leite do nosso forro com a caixa de leite da nossa parte externa, né? Ambos pelo avesso. E assim facilita, caso você tenha esquecido de rebater, por exemplo, em volta, né, do zíper, o forro ele fica totalmente travado no fundo da nossa bolsinha, da nossa nécessaire, da nossa frasqueira, da mochila que você estiver fazendo, né? Então, dessa forma, não precisa costurar na mesma linha de raciocínio da costura que você fez anteriormente. Então, já dei uma aceleradinha, já desviramos a nossa bolsa. Por enquanto, ela está trapézio e o fundo já bem preso, a meia argola com a tira do Montana. Tem o nosso bolsinho, que é opcional, você pode fazer com a medida que nós narramos no decorrer do vídeo ou não. E agora, nessas pontas do nosso zíper, eu vou centralizar e vou entrar 1 centímetro. Nós vamos marcar 1 centímetro. É onde nós vamos pegar o nosso agulhão. Nós vamos fazer um furo com o agulhão ou com o cortador, com o alicate que você tiver, a ferramenta que você tiver, te favorecendo aí. As marcações das alças também eu entro 1 centímetro e centralizado, como eu estou marcando, estamos marcando aí com a caneta, ó. Eu coloquei na base de corte para que vocês entendam. Então 1 centímetro centralizei, vou fazer nas quatro pontas das 2 tiras. Nosso cortador, e vamos usar também o rebite número 3. Você pode usar o número 2, número 3, não necessariamente
tá? Utilize o material que você tiver em casa. Vamos tentar nos favorecer, né? E aí a gente fura, faz o acabamento, sela também essa tira com o isqueiro. Em algum momento vocês vão visualizar o nosso isqueiro na nossa bancada do vídeo, né? Estamos fazendo o nosso trabalho. E aí eu vou pegar o agulhão e vou fazer o furo de fora para dentro e depois eu reforço de dentro para fora. Porque a trama do tricoline, né? Eu não quis fazer um acabamento com couro ou com montana. Eu achei melhor deixar mais fininho, sem estar muito grosseiro nas pontas do zíper. Então eu vou encaixar no espaço que nós temos entre a ponta do nosso zíper, né, o acabamento do tecido. Às vezes pode ter uma dificuldadezinha de encaixe, mas você vai torcendo, né? Aí um pouquinho até que a gente consegue, faz uma forcinha, faz um jeitinho até que a gente consegue. Então vou colocar o avesso da nossa tira montana em contato do forro da nossa nécessaire. Vou colocar a parte que tem um biquinho, né, que é o do rebite, por dentro. Faço a dobra, pego a outra ponta da nossa tira montana e aí o acabamento fica, né, se torna um acabamento bem feito. Aí eu tô simulando como que a gente faz ela regulável, né? Como ela vira uma necessaire box, você não quer, aí você só usar ela trapézio. E aí você pode também finalizar se vocês tiverem outras ideias de acabamento, né? Também podem marcar a gente, escrevam pra gente. Sempre bom a gente trocar ideias. Aí nós vamos fazer a mesma coisa na outra lateral, na outra ponta da nossa nécessaire, encaixa na tira montana a parte do pininho do rebite, passa pelo buraquinho, às vezes a trama do tricoline dá uma fechadinha, você pega o agulhão, fura novamente, passa novamente. Inclusive aconteceu comigo nesse exato momento. E isso serve para que também a gente não esgarce muito o tecido. A gente encaixa direitinho, prende a outra ponta arredondada. Arredondada eu só fiz nessa parte externa, a parte interna eu deixei retinha. Coloco o acabamento e aí você vai pro balancinho com a matriz correta. Você prende tudo e eis que a nossa nécessaire expansível está pronta. Fizemos em duas versões, neutra e uma estampada, né? Então tem dois gostos aí para que vocês escolham qual a melhor opção para vocês. Tá bem estruturado porque nós fizemos o quilt de 3 em 3 centímetros no ângulo de 30 graus. E aí a nécessaire neutra fizemos com agulha dupla. Muitas pessoas, né, ainda deixaram de trabalhar com agulha dupla. E aí vocês escolhem a melhor versão para vocês. Aproveitem, foi feito com muito carinho e até qualquer hora.